Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para o nosso 10º encontro do curso de Mecânica e Estatística da Pós, do IFSC USP, em São Carlos, em 2021, primeiro semestre. Muito bem. Qual é o nosso objetivo, ou quais são nossos objetivos hoje, nesta aula? Eu quero introduzir para vocês os importantes conceitos de invariância por escala, também chamada de autossimilaridade, e isso é expresso na sua forma mais elementar pelo que nós chamamos de leis de potência, tá bom? São funções matemáticas com comportamentos, propriedades muito especiais, tá? Mas nós vamos motivar tudo isso ainda dando continuidade às nossas transformações de renormalização, que foram o tema das aulas anteriores. Eu vou querer mostrar como esse tipo de formalismo exige que a gente pense em variância por escala e leis de potência, tá bom? Então, o começo da aula é mais técnico, porque vai estar baseado nesses resultados das aulas anteriores, depois a gente fica com uma discussão um pouco mais qualitativa. Então, vamos lá, tá? Comportamento de escala é o nome dessa seção que eu quis colocar aqui. Ó, muito rapidamente, comentando por alto o que nós vimos nas aulas anteriores, nós vimos que uma densidade de probabilidade que, em algum sentido métrico de distância de densidades, esteja próxima de uma densidade estável Rho estrela, ela pode acabar sendo expressa como essa densidade próxima é igual ao ponto fixo no espaço de densidades, que é a densidade alfa estável pertinente, mais uma função perturbação, como nós vimos na aula passada. Na aula passada eu tinha chamado isso aqui de eta de x, letra grega eta de x. Mas nós vimos naquela aula também que essas funções perturbação eta podem ser expressas, ou nós esperamos que elas possam ser expressas em termos de uma base completa de autofunções θn de x, com coeficientes escalares ni de n, certo? Os diversos n's. Essas autofunções, conjunto das θn's, são o quê? Autofunções com respectivos autovalores de um operador linear, que é o que nós chamamos de linearização do operador de renormalização T2. Então, esse é o operador linear de T2 que age nas perturbações. E nós temos uma transformação T2 que age nas densidades. Só para a gente ter algo aqui mais concreto, a cara que nós vimos do operador linear, a linearização de T2 agindo nas perturbações é essa aqui. Então, é um operador agindo linearmente nessas funções zeta, através desse núcleo de integração com a densidade estável pertinente. É uma perturbação em relação a essa densidade. Tem essa forma aqui. E nós tínhamos visto que essa derivada generalizada aqui, certo? Tinha vindo de um operador de renormalização como este T2 aqui. Estou só repetindo expressões das aulas anteriores. A operação de renormalização, em que nós efetuamos um coarse graining de duas variáveis somadas com uma densidade, para dar uma variável resultante de uma nova densidade, essa nova densidade pode ser obtida a partir da densidade das duas parcelas anteriores, através dessa expressão aqui. Tá bom? Muito parecida com a da linearização, ou não, né? Notem que aqui tem um fator 2 extra e é linear na perturbação. Aqui a gente imagina que o operador linearizado atua na perturbação. Aqui a renormalização atua na densidade e de uma forma não linear. Tudo isso é revisão, mas só para a gente olhar para essas expressões, nós vamos usar essa expressão aqui de novo. Tá bom? Então, as θs n's são autofunções do dt2, com autovalores lambda n. Só que uma perturbação eta qualquer, ela tem coeficientes ni n. Tá bom? Só que a gente relaciona de alguma forma esses coeficientes de uma perturbação qualquer
a gente relaciona esses caras com os lambdas n, porque se esses lambdas n tiverem módulo maior, igual ou menor do que 1, eles vão ter efeitos de expansão, indiferença ou contração sobre esses coeficientes. Nós gostaríamos que uma densidade estivesse na bacia de atração da densidade estável atratora, se ao longo do tempo todos esses zetas n tenderem a zero. Ora, mas como alguns deles podem ter alto valor expansivo, módulo maior do que 1, esses caras têm que ter ni n igual a zero, porque senão um fator de expansivo jamais faria esse cara cair. Os caras que já têm, né, os parâmetros que já tenham lambda n de módulo menor do que 1, eles podem começar com qualquer valor, porque a tendência deles será ser diminuído com fatores de módulo sempre menor do que 1, esses caras vão sumir. Tudo bem? Então, notem que o comportamento desses coeficientes é o que vai determinar se a sua densidade vai realmente ser atraída para o ponto fixo ou não. Tudo bem? Então, foi essa a noção qualitativa que nós discutimos nas aulas anteriores. Temos que entender o papel de cada um desses caras, né? Quem é o ρ, quem é o ponto fixo, ρ estrela, autofunções, coeficientes, como que os autovalores associados às autofunções afetam a dinâmica dos coeficientes quando nós iteramos o processo de renormalização e assim por diante. Notem que esses passos aqui são passos únicos, né? Essa perturbação inicial, ela é mapeada numa perturbação do passo seguinte, é um passo de uma recorrência. Da mesma forma que uma densidade, em um passo, é atualizada para uma nova densidade, né? Uma densidade antiga vai para uma nova densidade com uma ação da transformação de renormalização. Nós podemos iterar esses passos. É ao longo dessa iteração que nós devemos estudar o que acontece dinamicamente com estes coeficientes aqui, para sabermos se a ρ tenderá ou não para a densidade estável ρ estrela. Muito bem. Vamos começar a falar de coisas novas agora. Tá? É interessante analisar o efeito da transformação de renormalização T2 na função geradora de cumulantes. Sabe por quê, pessoal? Isso aqui tem muito cara de convolução. Então, é interessante a gente imaginar o que aconteceria com esta recorrência de um passo se nós calcularmos a transformada de Fourier, para nós obtermos funções características. O que eu estou mencionando aqui é que, além da gente fazer a transformada de Fourier para obter a função característica, pode ser ainda mais conveniente aplicar o log para nós termos, pela nossa definição, a função geradora de cumulantes. Então, vejamos o que acontece. Nesta relação, calcularmos a função geradora de cumulantes. Eu tenho usado, não há uma notação universal para isso, eu tenho usado o símbolo psi para uma função geradora de cumulantes. Notem que a gente pode imaginar que essa função geradora de cumulantes ela foi obtida a partir de alguma densidade de probabilidade. Na verdade, é uma função geradora de cumulantes de uma certa variável aleatória nas minhas notações antigas. Mas nós vamos usar essa notação aqui para dizer que a variável aleatória correspondente àquela função geradora de cumulantes está alimentada explicitamente com uma densidade que contém toda a informação acerca da variável aleatória em questão. Ok? Então, dada uma variável aleatória, manifestada pela sua densidade rolinha, tá? Nós fazemos uma transformada de Fourier, saímos da variável x para a variável k, e se nós tomamos o logaritmo dessa função característica, nós obtemos a psi, função geradora de cumulantes. Então está aqui. Será o log de uma função característica. Essa linha não é uma derivada. Normalmente eu indico qual é a variável aleatória colocando um índice na função característica. Mas como aqui eu disse que eu tinha uma densidade ρ e uma densidade rolinha, eu vou ter uma função característica φ associada a essa densidade e eu terei uma função característica φ' associada a esta outra densidade. Então, não é derivada.
É a função característica associada a ρ'. Vamos lá. Log de uma função característica. Definição de função característica é uma transformada de Fourier com esta convenção. Então, eu pego a densidade pertinente, multiplico pelo núcleo de Fourier e integro. Na nossa convenção de função característica não há fatores. Claro que a integração é de menos a mais infinito. Façamos a conta, mas notem que nós temos uma expressão explícita para essa densidade evoluída pela renormalização, por uma ação do operador T2. Está aqui. Então, esta expressão aqui, fator integral de produto de ρ's, ela entra aqui. É esse termo entre colchetes. Estou só copiando. Tá bom? Olha o que a gente pode fazer. A gente pode chamar de uma nova variável U esse x com um fator de escala 2 a 1 sobre alfa. Chame isso aqui de U. Vai dar esse U aqui. Tá bom? Agora, esse 2 a 1 sobre alfa, ele vai se combinar com esse x aqui dentro do dx para me dar um du. Tá? Esse x e esse k aqui, nós podemos aqui nessa expressão multiplicar e dividir por 2 elevado a 1 sobre alfa. Porque a gente não altera o expoente da exponencial. O 2 elevado a 1 sobre alfa do numerador combina-se com o x e dá origem a esse u. Só que, para a expressão não ficar alterada, fica um 2 sobre 2 elevado a 1 sobre alfa aqui. Tudo bem? O do numerador foi incorporado ao x para gerar a nova variável u. Agora sim, nós estamos com um formato de convolução bem limpo, né? Nós temos uma função de u neste termo entre colchetes. É uma integral de convolução. Tenho duas funções que, nossa, calharam de ser iguais entre si. É a mesma função, com argumentos complementares, e a gente soma sobre todos os valores possíveis nos domínios dessas funções. Isso é uma função de U. É uma função de U no formato de convolução de ρ com ela mesma. Ora, isso aqui, integral de du com esse núcleo de Fourier vezes esta função de U entre colchetes, é a função característica, é uma transformada de Fourier de uma convolução. Ora, transformada de Fourier de uma convolução é o produto das transformadas de Fourier das parcelas. A gente troca uma integral por uma simples multiplicação de funções. O detalhe é que aqui as duas funções envolvidas são iguais e que agora o parâmetro da nova variável da função característica não é mais k, e sim k sobre 2 a 1 sobre alfa. Então, aqui dentro das chaves como um todo, quando a gente aplica agora essa transformada de Fourier com essa integração em U, nós obtemos a transformada de Fourier de ρ, transformada de Fourier de ρ. Ambas deveriam ter o parâmetro de Fourier, só o mesmo. Não tem convolução aqui agora, tá, pessoal? Você tem convolução de duas funções, os argumentos delas no espaço direto são complementares, mas serão iguais no espaço de Fourier. Normalmente seria k, mas agora é k sobre 2 elevado a 1 sobre alfa para ambas. E é a mesma φ para ambas, porque ambas são transformadas de Fourier da mesma ρ. Pessoal, claramente nós temos aqui o quadrado da φ desse argumento reescalado. Log do quadrado de alguma coisa sai um fator multiplicativo 2. Eu só não escrevi esse φ quadrado aqui porque eu queria evidenciar a origem, porque foi uma convolução específica de uma função com ela mesma. Mas veio um fator 2. Ora, mas log da característica com um certo argumento é definição de função geradora de cumulantes. Então, o fator 2 fica aqui, e isso é um psi de quem? Note que agora não tem linha, porque esse psi ele foi obtido a partir da ρ, e não da sua evolução a partir da renormalização. É a função geradora de cumulantes vinda com uma dependência funcional
na sua densidade ρ e com um parâmetro reescalado. Então, ó, a relação importante agora é pegar o lado esquerdo dessa sequência de igualdades e igualá-lo a isso aqui. Tudo bem? Só que eu nem cheguei a escrever essa equação, né? Ó, geradora de cumulantes originada da densidade renormalizada é a geradora de cumulantes da densidade original reescalada aqui e com esse fator. Isso aqui já seria interessante. Só que, dadas, como estão dadas aqui, a operação de renormalização especificada, T2. Por isso que tem esse fator 2 aqui e por isso que tem esse 2 a 1 sobre alfa, porque a gente usou T2, tá? Mas dada a ρ estrela, dada a T2 e a ρ estrela, nós poderíamos caracterizar qualquer densidade pura e simplesmente pelos seus coeficientes na expansão de base de autofunções, zn. Como assim? Ó, eu estou dizendo que eu caracterizo ρ pelo conjunto dos ni-n's. Vamos voltar lá no começo, na primeira página, olha só. Dada a ρ estrela, certo? Dado o atrator, a densidade estável para onde eu vou, tudo é definido em relação a ele, tá? Esses θn's, eles são consequências também de eu já ter escolhido o ρ estrela e uma certa T2. Porque o θn, ele é uma autofunção de um dt2. O dt2 já está amarrado numa densidade estável. Tá? Então, se eu especifiquei um T2, eu sei quem é o dt... Perdão, se eu especifiquei o T2, a ρ estrela, tudo é em relação a eles. Então, eu sei quem é dt2. Então, se eu sei quem é dt2, eu sei quem são suas autofunções. A única coisa arbitrária na definição dessa densidade aqui é quais são os coeficientes que a gente usa aqui. Então, conhecer a dependência funcional numa densidade ρ é completamente equivalente a conhecer a dependência em todo o conjunto de parâmetros que caracterizam a sua ρ. Porque são os únicos parâmetros possíveis, porque eu já assumi que eu estou construindo o meu pensamento fixado numa ρ estrela, numa T2, num dt2 e, portanto, θn fixados. Só o que falta é isso. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque essa relação das geradoras de cumulantes dependendo funcionalmente das densidades, eu vou trocar. Eu digo que depender da densidade é a mesma coisa que depender do conjunto dos parâmetros. Então, se vocês me permitirem o abuso de notação, porque eu vou manter a forma funcional psi, eu vou querer glorificar a relação que foi obtida da seguinte forma. A psi da densidade renormalizada, dizendo que eu alimentei essa geradora de cumulantes com essa densidade renormalizada, na verdade é a mesma coisa que dizer que eu alimentei com a sua coleção de parâmetros renormalizados, dependentes de K. E isso é igual a 2 vezes a função geradora de cumulantes, alimentada não pela ρ, mas alimentada sim pelo seu conjunto de parâmetros. Com o seu K sendo K sobre 2, uma alfa. Pessoal, o abuso de notação é porque isso aqui seria um tipo de objeto que seria alimentado por uma função. Tecnicamente falando, não é a mesma função que agora é alimentada por um monte de escalares, ainda mais uma quantidade infinita de escalares, tá? Mas, simbolicamente, vocês entendem o que eu quero dizer. É um abuso de notação com psi. Só que a gente vai melhorar essa notação aqui ainda mais. Vamos lá. Olha só. Nós sabemos, nós vimos na aula anterior, que esses parâmetros na expansão da perturbação em autofunções, que são os NiJs, eles evoluem de acordo com os autovalores pertinentes. NiJ, coeficiente
do jésimo elemento da base de autofunções, eu pego o jésimo alto valor. São esses caras aqui que podem ter um efeito de indiferença, expansão ou contração nos nossos parâmetros. Então, em geral, para todos os nossos J's, temos essa relação. Só que a gente vai fazer o seguinte, é conveniente, principalmente para estudos posteriores e para vocês perceberem o formato que a gente vai obter, que nós, pelo menos momentaneamente, podemos destacar o nosso fator de escala, que era 2, e nós vamos dizer que ele é um lambda, em geral. Depois eu vou voltar com o 2, tá? Mas vou dizer que ele é um fator de escala lambda, e cada um desses autovalores, pessoal, pode ser mostrado que eles são positivos nesse caso aqui, tá? Cada um deles pode ser reescrito como fator de escala, que no caso é 2 do problema, elevado a algum expoente. Essa transformação aqui sempre é possível para lambda-j's positivos. Tá? O AJ seria obtido como? Log do alto valor positivo, toma log desse lado, o AJ tombaria, teria log de lambda. Cada AJ que eu quero definir por essa relação poderia ser obtido como log do alto valor pertinente. Os autovalores teriam vindo do meu estudo do DT2, da linearização, dividido pelo log de lambda, que é um fator que eu escolhi. Então, desde que esses caras sejam positivos, está tudo bem. Estou jogando a bagunça dos autovalores nos expoentes AJ e trazendo por construção à tona, à baila, o fator de escala 2, que é característico da transformação de renormalização T2, que eu escolhi aqui. A gente promove um coarse graining, um engrossamento de 2 variáveis para 1. Tudo bem? Mas é completamente equivalente. Só que quando eu faço isso, eu vou ter fatores aqui, então, envolvidos para todos os Nis, mas é conveniente introduzir uma notação análoga para dizer o que acontece com o K. Notem que daqui para cá, nós temos uma multiplicação por 2 elevado a 1 sobre alfa. Esse cara também tem a forma lambda elevado a algo, com lambda igual a 2. A gente faria lambda igual a 2, esse AK, que seria o cara associado à variável de Fourier, a variável independente de Fourier, seria 1 sobre alfa nesse caso. Mas deixa eu chamar isso de lambda elevado a AK. Aqui é um passo que pode deixar as pessoas um pouco desconfortáveis, mas vocês vão perceber pela elegância da expressão que eu quero ter aqui. Eu gostaria de ter parâmetros puros aqui, sem qualquer fator de escala, e jogar todas as multiplicações nos argumentos dessa função. Então, é conveniente, formalmente, eu mudar o nome dessa variável de Fourier simplesmente para dizer que a nova é algo vezes antiga, desde que esse algo, né, mantenha a proporção. Então, por elegância, digamos assim, o que importa é a razão entre os parâmetros, a gente joga K para K vezes 2 elevado a 1 sobre alfa, porque aí a gente vai poder escrever essa expressão super abstrata e bonita aqui, generalizando essa. É a mesma coisa que está aqui, tá? Eu só quis dar nomes para esses lambda-j's que expressam os nis-linhas em termos dos nis antigos, e eu quis deixar todos os possíveis fatores multiplicativos nas variáveis que constituem o argumento da função da esquerda. Então, é muito mais uma mudança de nomes do que qualquer outra coisa. Mas notem que há uma elegância aqui. Nós temos uma função que, multiplicada por uma certa constante, um certo fator de escala positivo, vai ter o efeito dessa escala elevada a diferentes expoentes, multiplicando cada um dos parâmetros relevantes e a própria variável de Fourier. Tá bom? Vocês já viram algo parecido com isso em física, tenho certeza, principalmente em termodinâmica, mas eu vou falar mais explicitamente disso daqui a pouco. Esse aqui é um caso mais geral do que o que vocês já viram lá em termodinâmica, mas há uma simetria. Claro que dependente de vários parâmetros, infinitos parâmetros, se esses nienes
se fossem todos pertinentes, certo? Não está bem definido, né? Uma função de infinitos argumentos não é legal, mas não é isso que a gente vai fazer, aguardem, certo? Mas é claro que a gente vê algum tipo de simetria no comportamento desse funcional, que não é mais a função geradora de cumulantes, porque eu abusei da anotação. Mas é claro que é algo que tem a mesma informação que ela, tá bom? Então, eu comento aqui, assim, a função geradora de cumulantes, muito entre aspas, né, vista como um funcional de todos esses parâmetros de acoplamento, eta 1, eta 2, isso é um termo importante na teoria de renormalização, coupling parameters, esse conjunto desses NINs, certo? Ela sofre uma transformação, essa forma funcional psi, sofre uma transformação generalizada de escala sob uma renormalização. O que eu estou chamando de transformação generalizada de escala é que tem um fator de escala aqui, pode ter diferentes manifestações nas suas diferentes variáveis. Tá? Isso é um caso bem geral. Ufa! Ó, pessoal, estão vendo esses expoentes aqui? Eles são centrais, absolutamente centrais, no estudo da física das transições de fase críticas. Eles vão constituir o que a gente chama de expoentes críticos que vão caracterizar as diferentes grandezas termodinâmicas e as funções resposta termodinâmicas nas vizinhanças de um ponto crítico, de uma transição de fase. Mas o que é ponto crítico aqui, professor? Você ainda não falou. Eu vou estar falando abstratamente, calma. Mas realmente, eu ainda não falei disso. Mas simplesmente, nesse momento, vamos ficar com essa consideração geral aqui. Tá bom? Então, temos aqui uma noção de uma transformação generalizada de escala. Pergunta, eu acredito que seja o Rodrigo pela voz. É isso, Rodrigo? Isso sou eu. Eu não entendi uma coisa, não ficou tão claro para mim, mas esses expoentes, então, eles somem nessa transformação. Tipo, você precisou ter escolhido eles como sendo os caras exatos, e aí é assim que funciona a lei, certo? Somem como assim? Tipo, eles só aparecem do lado esquerdo, né? Porque do lado direito, eu imagino que eles estão implícitos, porque de uma certa forma eles estão contidos lá naquele operador, de onde eles... Se você partisse de uma ρ inicial, Rodrigo, a gente aplicaria uma sucessão de aplicações, vai ficar redundante, né? Nós implementaríamos uma sucessão de aplicações do operador de renormalização. Então, na inicial, a densidade inicial não dependeria de escala nenhuma. Ela teria parâmetros Ni1, Ni2 e assim por diante. Aplicou uma vez os novos Nis, aqui fica mais clara a cara deles, Ni1 linha, Ni2 linha, claro que já incorporaram esses expoentes. E aí, se você aplicar de novo, é claro que sempre esses expoentes estarão envolvidos nos argumentos dessas iterações sucessivas. Agora, se você imaginasse a primeiríssima, aqui não tem nada. Na verdade, eu quero usá-los aqui para caracterizar a ação de uma aplicação do operador de renormalização. Era isso que você estava perguntando ou eu não entendi direito? Era mais ou menos isso. Tá, esclareceu. Cada aplicação traz à tona esse conjunto de expoentes críticos. Eles são característicos da transformação. Porque note, de onde vêm esses expoentes? Esses expoentes vêm do fator de escala que você escolheu, mas principalmente do operador dt2, porque esses aqui são os autovalores do operador dt2. E é claro que o operador linearizado dt2 veio do t2 que você escolheu, ele veio da operação de renormalização que você escolheu. Então, de certa forma, você caracteriza a renormalização, o tipo de coarse-graining que você realiza, por esse conjunto de expoentes críticos também, certo? Certo, ok. Tudo bem? É que do ponto de vista mais matemático, está esquisito aqui, porque como em princípio nós estamos num espaço de Hilbert, um espaço de funções com bases
que são infinitas, apesar de enumeráveis, matematicamente está estranho, porque a gente está dizendo que a renormalização vai estar definida por um conjunto infinito desses expoentes. Só que a gente vai ver daqui a pouquinho que na prática a gente consegue fazer melhor do que isso. Tá bom? Satisfeito por enquanto? Sim, pode seguir, valeu. Beleza. Então vamos lá. Agora, isso aqui é uma construção abstrata geral. Realmente, eu joguei tudo aqui para o lado esquerdo, nesses expoentes. É uma forma, uma redefinição de variáveis, nomes que eu introduzi de novas grandezas, para eu poder expressar uma atuação da renormalização dessa forma aqui. Tá? Isso aqui é muito elegante, tá, pessoal? E como eu disse, tem simetrias físicas envolvidas numa forma como essa aqui. Uma forma funcional, abstrata como essa aqui. Mas para a gente ter algo mais próximo de uma prática de estudo de física, eu vou analisar dois casos particulares dessa expressão supergeral. O primeiro caso, muito importante, totalmente ligado com transições de fase, é: vamos imaginar que apenas uma quantidade finita dos meus parâmetros, N, seja relevante. E eu vou dizer que são só dois, só para ilustrar a ideia. Eu tenho dois parâmetros relevantes. Lembrem-se que relevância aqui para mim não é o que eu acho importante ou o que não é. Tem a ver com o módulo do alto valor, tá? Parâmetros relevantes são aqueles N's associados a estados N, tais que os autovalores lambda N têm módulo maior do que 1. Como eles são positivos, eles são maiores do que 1. Então esses são os caras perigosos, porque esses N's com lambda N maior do que 1, que são, portanto, são os caras relevantes, eles tendem a crescer, eles tendem a me repelir do meu ponto fixo. Beleza? Eles são relevantes nesse sentido, eles podem me dar problema. Eles complicam a minha atração ao Rho estrela. Então vamos imaginar que eu tenho dois parâmetros relevantes como esses. Tá? Muito abstratamente aqui, pessoal, a gente pode dizer que em física o que a gente chama de superfície crítica é um subespaço do espaço de parâmetros. Parâmetros aqui para mim é o conjunto desses N's. É o subespaço em que cada parâmetro relevante, ou seja, esses de altos valores expansivos, se anulam. Ufa! Quando eles se anulam, aquele alto valor expansivo não vai me causar o problema que poderia causar. Tá bom? Então essa superfície crítica é a superfície crítica onde todos os parâmetros perigosos se anularam. Então se eu cair nessa superfície crítica, eu estou em boas condições de convergência. Pessoal, isso é o que eu chamei de bacia de atração da minha densidade estável Rho estrela. São outras densidades que, se caírem nessa superfície hiperdimensional, eu estou num caminho bom. Eu sigo um fluxo do rio, é o meu fluxo dinâmico de renormalização que vai me atrair para minha densidade estável Rho estrela. Tá bom? Então, essa superfície crítica, ela é a bacia de atração de Rho estrela. Eu já estarei no que a gente chamaria em física de um estado crítico. Pessoal, a gente falou aqui subespaço, parece subespaço vetorial. Na verdade, a ideia mais geral é que você teria uma variedade topológica de alta dimensionalidade do seu espaço de parâmetros e você estaria numa subvariedade, submanifold, tá certo? A gente fala superfície, é algum tipo de conjunto com boas propriedades, mas de dimensionalidade menor do que o grande espaço em que ele está envolvido. Não necessariamente é para entender como espaço ou subespaço vetorial aqui não, tá? É algo um pouco mais topológico. Mas tudo bem, isso é só um comentário a mais. Agora, tá bom, professor, então essa sua superfície crítica é a bacia de atração. Então é um conjunto, é um tipo de superfície de densidades, cada ponto é uma densidade, e se você está nela, você vai evoluir sob renormalização para um pontinho dessa superfície, que é a sua Rho estrela estável, atratora. Beleza, é isso.
Só que em física, nem sempre a gente cai cravado no estado crítico. Tá? Notem que quando a gente fala de uma temperatura crítica, a gente tem uma ideia sobre isso. Essa nossa superfície crítica teria virado um ponto numa reta. Você teria uma reta de temperaturas, esse seria o seu grande espaço, e o seu subespaço degenerou para um ponto, tá? Dimensionalidade menor, dimensão 0. Numa reta que seria uma variedade de dimensão 1. Você não vai tunar, de tuning, né? Aportuguesando aqui as coisas, você não vai ajustar o seu sistema para garantir que você está cravado já de antemão no ponto crítico. Às vezes o nosso objetivo em física e estatística é achar o ponto crítico, é achar qual é a temperatura crítica onde acontecem comportamentos diferentes que a gente chama de transição de fase. Então, essa ideia só da superfície crítica e dizer só o que acontece quando a gente já está nela, ou, nesse caso, super mais simples, quando eu já estou em uma única temperatura crítica do meu sistema, não ia ser de muito interesse. Porque eu não tenho nem precisão para dizer que eu estou cravado ali. Até de um ponto de vista de medida física e de incertezas de medida, tudo que eu posso dizer é que eu estou próximo. Então aqui a gente está numa situação um pouco mais delicada, porque a gente está próximo da superfície crítica, onde todo mundo flui bem, mas se eu estou fora dela, eu não tendo a ela. Eu não estou na bacia de atração, numa situação fisicamente relevante. Eu estou fora, tipicamente. Aquele espaço ótimo ali, ele é muito bem ajustado para eu conseguir, com a minha precisão experimental, cair cravado nele. Então isso aqui tudo seria inútil se a gente não soubesse dizer algo que pode ser feito quando a gente está próximo dessa condição, mas não cravado nessa condição. Então vamos lá. Eu vou dizer que a gente consegue fazer algo relevante aqui. Vamos destacar que há algo importante que a gente pode falar para essas densidades próximas da superfície crítica. Para quem não entendeu esses meus desenhos no ar aqui, eu tinha desenhos muito mais simples, já preparados aqui. A nossa superfície crítica seria esse tipo de superfície esboçada aqui pela linha verde. Não que ela precisasse ser finita e acabar aí, tá? Mas é um tipo de superfície. Tem um ponto dessa superfície que é a minha densidade estável, alfa estável. Pontos na superfície suficientemente próximos desse cara correm para ele. Foi isso que eu quis esboçar com essas linhas de campo vetorial de velocidades, né? Como se fosse de um fluido, mas seriam outras densidades que já aqui correriam. Só que a gente quer discutir o que acontece para densidades que não estejam nessa superfície. Então eu destaquei aqui claramente que a gente quer analisar o que acontece com uma ρ fora desse cara. Tá? Notem, repito, esse cara não tende a caminhar para a superfície. Se a gente quiser fazer uma representação bidimensional disso aqui, se fosse um sistema dinâmico não de alta dimensionalidade, cujo comportamento nós queremos esboçar aqui com uma representação de uma superfície 2D imersa no 3D. Se a gente tivesse um sistema dinâmico bidimensional, a gente pode dizer o seguinte: o nosso ponto crítico, a nossa superfície crítica teria degenerado para uma linha, que seria essa linha atratora, ó. O meu espaço agora total de densidades teria 2 dimensões. O que eu chamo de superfície crítica virou uma linha crítica. Então, densidades que caíssem nessa linha aqui correriam para a ρ estrela. Só que qualquer ponto fora dessa linha não corre para ela. Isso poderia ser representada, por exemplo, por uma segunda direção repulsiva de um sistema dinâmico aqui bidimensional, mesmo que seja não linear. A gente pode linearizar em torno de um ponto fixo. Você tem uma direção repulsiva. Então, notem que densidades, por exemplo, aqui na ponta do mouse, elas vão ter um comportamento do tipo cela, tendem a se aproximar por uma direção, mas se afastar por outra. Ó. Tá? Então, qualquer ponto fora realmente da linha crítica
tende a ser repelido dela. Só se você estiver exatamente nela que vai dar tudo certo. Mas isso é exigir demais. A analogia do que eu estava querendo dizer é, nesse sistema bidimensional, imaginar que você pega uma densidade e você caiu cravado nela, não dá. Isso é um conjunto de medida nula em comparação com áreas, elementos de área típicos desse espaço bidimensional. Então, realmente, precisamos falar algo sobre quando a nossa ρ em questão está fora da linha crítica. Eu poderia ter desenhado um ρ, um pontinho ρ, fora dessa linha aqui, para completar a analogia com esse caso. Vamos lá. Cruza os dedos. Wishful thinking, né? Quando a gente pensa, mas já viciando o nosso pensamento de acordo, né? Tomara que dê certo, que as coisas sejam como eu queira, tá? Vamos imaginar que os parâmetros irrelevantes, aqueles de altos valores contrativos, menores do que 1, e os marginais ali, eles não devem afetar muito essa minha forma funcional. Eles tendem, com renormalização, eles tendem a cair. O marginal não, tá? Mas devem ser poucos os marginais, ou vamos imaginar que eles são pequenos. Vamos imaginar que quem pode estragar a festa são os parâmetros relevantes, os associados a autovalores expansivos. Então, imaginando que os irrelevantes e os marginais não afetem muito essa nossa forma funcional, a gente vai parar de ter infinitos argumentos e vamos torcer para que a física do sistema possa ser bem descrita por um número finito de argumentos que leva em conta apenas os parâmetros relevantes. Tudo bem? Então, se imaginarmos a existência de apenas 2 parâmetros relevantes e eu estou próximo da superfície crítica, então não fui aplicando a renormalização para deixar eles fugirem, para eu ser repelido. Estou imaginando que eles ainda estão pequenos, tá? Ou seja, eu estou próximo da minha superfície crítica, ou fisicamente eu estou próximo de um ponto crítico de uma transição de fase. Nós esperamos que deva valer para alguma forma funcional f. Eu quis parar de chamar de psi, porque não era geradora de cumulantes mesmo, tá? Eu quis falar agora de uma função qualquer. Mas para alguma função f, eu espero que aquela minha relação abstrata de infinitas variáveis lá em cima possa ser expressa na prática por uma forma funcional que dependa apenas dos parâmetros relevantes. Eu imaginei que eram 2 aqui, poderiam ser 3, poderiam ser 4, poderia ser 1. Tá? 2 são suficientes já para mostrar a necessidade da gente ter que olhar todo um conjunto, mais do que um expoente crítico. Então, eu simplesmente especializei aquele caso para o caso que eu tenho 2 argumentos. E esses caras são relevantes, eles poderiam crescer. Esse lambda elevado a 1, esse lambda elevado a 2 são maiores do que 1. Se eu iterar isso, eu vou fugir da superfície crítica. Mas eu não quero fugir. Eu quero só imaginar que eu estou perto. Imagina que eu tive uma condição experimental que eu acredito, por algum motivo, que eu estou perto do ponto crítico. Pessoal, a renormalização é um procedimento matemático. A física é uma só. Ou o meu sistema está perto do ponto crítico ou não está. Aplicações da renormalização, a renormalização não acontece fisicamente. A renormalização é um artifício matemático para eu analisar o estado do sistema físico comparativamente com uma certa distância da superfície crítica, tá? A natureza não efetua essas operações de renormalização. Então, ou eu estou perto da superfície crítica ou não estou. Imagina que eu estou. Imagina que eu estou perto o suficiente para que os irrelevantes não prestem e para que mesmo esses relevantes que poderiam crescer, mas eu não vou efetuar a dinâmica da renormalização aqui. Eu estou parado, eu estou numa distância pequena do meu estado crítico, da minha superfície crítica. Ou, numa linguagem física, eu estou próximo das condições de um ponto crítico de uma transição de fase. Tá bom? Ufa! Então, olha só. Não joguei meu sistema cravado no que eu chamo de criticalidade, na superfície crítica. Mas eu estou próximo. Devo ter uns 2 parâmetros relevantes que eu vou imaginar.
Pessoal, esta forma funcional F, que tinha algo a ver com a geradora de cumulantes, mas eu nem sabia calcular mesmo. É uma função que não é acessível de verdade para mim. Mas ela deve valer de forma universal. Essa forma funcional deve valer para qualquer densidade ρ próxima da superfície crítica. Então, em termos do meu desenho aqui da página anterior, podia ser essa ρ aqui, mas podia estar aqui na ponta do mouse, ou podia estar aqui. Não vai valer se eu estiver aqui, longeão. Mas, em princípio, para qualquer ρ próxima dessa superfície, nesse espaço de dimensionalidade alta, eu espero que a dependência funcional dos parâmetros relevantes siga uma forma muito especial, eventualmente detectável com experimentos. Eu poderia imaginar experimentos, diferentes experimentos, e de alguma forma eu variaria esses meus parâmetros muito pouco, com cuidado para eu não fugir demais da superfície crítica. Talvez eu tentasse fazer uma navegação de cabotagem, sem me afastar da superfície crítica, mas mantendo próxima, mas me deslocando em relação a ela, em algum sentido. E essa eventual forma funcional, a gente espera que ela se transforme de um jeito matematicamente expressável dessa forma que, em princípio, se eu puder controlar esses meus experimentos, essas diferentes condições, eu poderia sonhar que com algum tipo de gráfico log, que revele expoentes críticos, eu congelo uma das variáveis, vario só a outra, uma de cada vez, talvez eu pudesse extrair coeficientes de potências, expoentes de potências, analisando diversos experimentos próximos da condição crítica. A gente sonharia, pelo menos experimentalmente, determinar essa função universal F, típica de um sistema físico próxima de uma temperatura crítica. É abstrato o que eu estou falando, agora isso é usado de verdade na prática em muitas investigações de transições de fase, tá bom? Tentar estimar quem é essa função universal. Algumas curvas, eu poderia ter mostrado para vocês, talvez eu mostre na próxima aula, de estudos experimentais, em que você mostra que você tem a mesma função universal, onde experimentos com diferentes materiais, diferentes condições, todos revelam-se uma única curva. A gente promove o que a gente chama de um colapso de dados numa curva universal. Isso aqui tem muita relevância prática. Tá? Então, parece que eu falei pouca coisa, o que mudou, mas não, eu falei um monte de coisa aqui. Imagina que eu tenho uma quantidade pequena, finita, de parâmetros relevantes, desde que eles sejam pequenos, ou seja, eu estou próximo de uma transição de fase, há um tipo de simetria especial esperado para o comportamento do meu sistema. Essa é uma função que segue esse comportamento aqui, não é uma função qualquer. É difícil falar em geral quais são as propriedades dela, mas a gente vai especializar para o caso de um único expoente daqui a pouco, e vocês vão ver como ela pode ser especial, mesmo que ela tivesse só um parâmetro relevante. Tá bom? Essa era a primeira aplicação que eu queria fazer. Para vocês perceberem que isso aqui é bonitinho mesmo, vou fazer uma segunda aplicação. Vamos imaginar que nós estaremos falando, não de uma superfície crítica de distribuições de índice alfa qualquer, que correriam para estável de índice alfa, que seria um ponto dessa superfície crítica. Não para alfa qualquer. Mas vamos imaginar superfícies críticas de densidades de variância finita. Ou seja, vamos estar falando especificamente do caso alfa igual a 2. Então, nós teríamos uma superfície crítica constituída por densidades de variância finita, tem um ponto especial lá, que é a gaussiana, que a gente sabe que é a densidade estável para alfa igual a 2. Ó, abusando novamente da coitada da letra psi, que deveria ser só o psi de k, a forma funcional da geradora de cumulantes, mas a gente colocou um ρ dentro dela, depois colocou um monte de etas, né?
A gente foi assumindo o mesmo símbolo para dependência funcional várias vezes. A única hora que a gente mudou foi quando a gente chamou essa nova forma funcional de f. Mas aqui eu vou manter o psi geradora, vocês vão perceber por quê. Notem o seguinte. Ora, nós sabemos que em muitos, sob condições razoáveis, uma distribuição de probabilidade é caracterizada pelo conjunto dos seus cumulantes. Então, ao invés de dizer que uma certa ρ seria caracterizada pelo seu conjunto infinito de parâmetros, aqueles nienes, eu posso dizer que uma ρ seria caracterizada pelo seu conjunto infinito de cumulantes, os seus infinitos cumulantes. Tá bom? A gente sabe que isso realmente caracteriza uma densidade, uma função característica, uma função geradora de cumulantes. Então, abusando, de novo, estou mudando a forma funcional, mas mantenho aqui a inspiração, ao invés de falar de parâmetros de acoplamento quaisquer, eu vou expressar aquela nossa relação lá, dizendo que a geradora de cumulantes como uma função dos cumulantes, C1 é primeiro cumulante para mim, C2 é primeiro cumulante. A gente vai dizer que essa geradora de cumulantes original, por uma ação de T2, será mapeada em 1/2 psi de cumulantes devidamente escalados. Pessoal, C1', C2', eles são os cumulantes da densidade nova, renormalizada, aquela ρ marcada com linha. Olha só, essa expressão que eu escrevi aqui é uma adaptação para os cumulantes, e eu voltei a pôr aqui o fator 2, porque eu quero destacar aqui o meu T2, daquela expressão, não essa, porque essa aí está com um número de parâmetros relevantes finito, mas é esta aqui, ó. Eu simplesmente disse que eu tinha agora uma geradora de cumulantes dos cumulantes, e não dos parâmetros de acoplamento quaisquer. Esse aqui era 2, eu passei ele dividindo para o outro lado. E esse aqui é o novo cumulante 1, esse aqui vai ser o novo cumulante 2, e assim por diante. Tá bom? Só que ao invés de escrever esses expoentes críticos aqui, é como se eu tivesse voltado para essa notação com os linhas aqui, ó. Talvez até seja melhor olhar aqui, ó. Tá bom? Então, daqui para cá, eu expressei isso com uma setinha de mapeamento sob o operador de renormalização T2. Daqui, é aquela mesma expressão. O lambda que estava multiplicando aqui, passou dividindo, ele é 2. E eu tenho novos cumulantes. E eu tenho esse fator aqui, 2/1/α, atuando no K. Por que eu voltei a escrever aqui os cumulantes com essa notação linha? Porque nós sabemos como cumulantes se transformam quando nós multiplicamos variáveis aleatórias por certas constantes e quando nós somamos variáveis aleatórias independentes, que é exatamente o que a gente faz numa operação de renormalização. Definimos novas variáveis com somas de independentes e fatores. Lembra aqueles 1/n elevado a 1/α? Nós sabemos como os cumulantes se transformam. Se eu somar duas variáveis aleatórias, o nésimo cumulante dessa variável soma de objetos independentes é a soma dos cumulantes. Só que se além de independentes eles são identicamente distribuídos, esses dois cumulantes aqui são iguais. Então o efeito da soma é, pegue um cumulante antigo, vai ter ele mais ele, porque é igual, e isso vai te dar o teu novo cumulante. Pessoal, esse não é o efeito total da transformação dos cumulantes. Por exemplo, do C1 para o C1'. Isso aqui está dando conta só da soma. Mas a nossa renormalização envolve a soma e a divisão por n elevado a 1/α. Então eu pus aqui separadamente o que aconteceria só pela soma. Mas eu também vou marcar aqui separadamente o que aconteceria pela multiplicação por um escalar. Uma variável aleatória multiplicada por uma constante, o nésimo cumulante dessa nova variável é beta elevado a n vezes o cumulante antigo. Tá bom?
Pessoal, eu usei a letra alfa aqui, por isso que ficou rasurado, tá? Alfa a gente já usa para outras coisas, né? Por isso que eu rasurei e pus beta aqui em cima. Mas a gente resume essa operação aqui dizendo que um novo cumulante, de ordem n, de uma variável que foi multiplicada por uma constante, você tem que pegar o antigo cumulante, o cumulante original, e multiplicar pelo fator de escala elevado a n, que é o mesmo índice do cumulante. Natural, né, pessoal? Terceiro cumulante envolve, é um tipo de terceiro momento, em algum sentido da minha variável. A gente já tinha trabalhado com essas propriedades aqui, quando nós estudamos a geradora de cumulantes. Então, ó, eu marquei aqui em rosa, dando atenção para essas duas expressões, mas nenhuma dessas duas expressões sozinha expressa a transformação que a gente quer fazer aqui. Essa transformação envolve soma e fator de escala. Então, para nós, o fator de reescala do n-ésimo cumulante, na verdade, será 2 elevado a 1 menos n sobre alfa. Esse primeiro 2 elevado a 1 é porque nós estamos somando duas variáveis para dar uma nova. Nós estamos fazendo uma transformação segundo T2. Então, o fato de ser um T2, esse 2 é que dá origem a esse 2, que dá origem a esse 2 a 1 sobre alfa, e que agora, para eu relacionar esses cumulantes, está dando origem a mais um fator 2. Pessoal, quem faz o papel do beta? Vocês devem se lembrar que naquela renormalização a gente somava variáveis e dividia por n elevado a 1 sobre alfa. Para mim, lá n era a quantidade de variáveis, não é o índice do cumulante aqui. Então era 1 sobre 2 elevado a 1 sobre alfa. 1 sobre 2 elevado a 1 sobre alfa, vejam aqui, faz o papel do meu beta. Tá bom? Esse cara faz o papel do meu beta. Era esse número que multiplicava cada variável aleatória. Tenho que elevar a n 1 sobre 2 a n sobre alfa. Passo para cima. 2 elevado a menos n sobre alfa. Então, 2 veio daqui e tem um beta n. Os dois fatores multiplicativos devem ser combinados para dar a verdadeira atualização do nosso n-ésimo cumulante. Beleza? Verifiquem isso depois, mas é trivial, no final das contas. O fator que multiplica cada cumulante depende de onde eu estou, da ordem, do grau do meu cumulante. Não é o mesmo fator para todo mundo. Pessoal, isso tem tudo a ver com a ideia daqueles diferentes expoentes críticos dos meus parâmetros relevantes. Eu tinha um lambda elevado a 1 para o parâmetro Ni1. Eu tinha um lambda elevado a 1 a 2 para multiplicar o Ni2. Aqui, os cumulantes substituíram os meus parâmetros e realmente eles não serão todos multiplicados pela mesma coisa, não. Depende do índice do cumulante, de qual cumulante você está vendo. Bom, vamos tentar escrever isso. Então, agora, a minha geradora de cumulantes, sob a ação de uma renormalização, será mapeada em meio. Esse meio já estava aqui, ó. Agora, dessa psi dos cumulantes renormalizados. O primeiro cumulante é multiplicado por 2 elevado a 1 menos 1 sobre alfa, porque o primeiro cumulante tem N1. O segundo cumulante, 2 elevado a 1 menos 2 sobre alfa. Tá bom? E assim por diante, para os infinitos cumulantes. A variável de Fourier, 2 elevado a 1 sobre alfa k, nós já sabíamos disso. Isso não muda. Não era um K' aqui. Ou K' já estava explicitado, digamos assim. Tá bom? Ufa! Agora a gente está querendo fazer um processo limite de sucessivas aplicações da renormalização, que seriam equivalentes a você pegar muitas variáveis de uma só vez, e não só de duas em duas. Eu acho que eu devo ter falado algo contrário a isso nas aulas passadas, porque eu estava completamente distraído e confuso no momento. É a mesma coisa, aplicar várias vezes uma renormalização de poucos passos vai equivaler a agregar uma quantidade grande de variáveis. Tá?
Então, agora eu quero imaginar o efeito após M transformações. M é um inteiro positivo, é a quantidade de vezes em que eu quero aplicar o meu operador de renormalização T2. Ora, ó, isso aqui foi um passo. Fator meio e apareceu uma vez cada uma dessas multiplicações. Após M transformações, apreciem a beleza disso aqui. Nós vamos ter 1 sobre 2 elevado a M, porque cada vez veio um meio. E vão aparecer M's aqui, ó. Porque vão ser várias vezes que a gente vai ter aplicado os mesmos fatores a cada um dos cumulantes. Mas note que não é o mesmo fator para cada cumulante. Como foram M vezes, era 2 elevado a 1 sobre alfa no K uma vez. M vezes, 2 elevado a M sobre alfa. Tá bom? Muito bem. Então, após M transformações, deu isso aqui. E eu vou imaginar o seguinte. Vocês devem se lembrar que quando a gente definiu transformações estáveis, era conveniente a gente ter distribuições simétricas. Então, se fosse uma gaussiana, que eu queria chegar numa gaussiana, era melhor eu centrar tudo primeiro. Tá certo? Ou, da forma como eu apresentei o teorema central do limite para vocês, eu queria chegar numa distribuição assintótica de média 0 e variância 1. Então, eu tenho que fazer a média ser 0. Como o primeiro cumulante de qualquer variável aleatória sempre é a sua média, eu quero repetir o teorema central do limite, eu tenho que pôr as mesmas condições. Então, eu vou dizer, vou assumir que o primeiro cumulante seja nulo, porque isso quer dizer que a média é nula. Centrei, simetrizei minha distribuição num primeiro momento. Isso aqui é muito bom, porque esse camarada aqui, ele poderia explodir. Se eu partisse de um C1 qualquer, esse fator como um todo seria um fator expansivo. Então, isso tem tudo a ver com o que eu disse antes, de pegar um parâmetro relevante, ele pode explodir, mas ele pode ser nulo. Faz ele ser nulo, porque aí você cai na superfície crítica. O perigo dele explodir por esse fator expansivo, você faz o ponto de partida, é eliminado esse perigo fazendo o ponto de partida ser 0. Isso é equivalente a cair na superfície crítica. Então, centrei isso aqui. Só um segundinho, porque temos um barulho de obra. Deixa eu fechar a minha janela, só um segundo. Para minimizar isso para vocês, pelo menos. Tá? Então, anulei esse parâmetro relevante. E eu vou escolher, estou falando de variância, eu quero gaussiana, eu quero teorema central do limite, eu vou fazer alfa igual a 2. Pessoal, esse cara, mesmo para o alfa igual a 2, seria um fator expansivo explosivo. Então, repito, esse parâmetro relevante, eu tive que anulá-lo inicialmente. Olha o que acontece com o segundo cumulante quando o alfa igual a exatamente 2. Vai ser 1. Por construção, não importa o M, esse C2, esse segundo cumulante, vai ficar invariante. Pessoal, eu não escrevi aqui os outros termos, mas eles seriam do tipo, por exemplo, o próximo, né? 1 menos 3 meios, se eu tivesse pego o alfa igual a 2. 1 menos 3 meios, 1 menos 3 meios dá menos meio. Vezes M, menos M sobre 2. 2 elevado a menos M sobre 2, ali para o terceiro cumulante. M grande, isso vai para 0. E a gente vai ter fatores contrativos para todos os cumulantes de ordem 3 em diante. Todos os cumulantes de ordem 3 em diante, eles são parâmetros irrelevantes. Tá certo? Esse cara aqui não. Nota que a gente faz infinitos aqui e espera o K. Mas o lance é, eu anulo este cara anulando o C1. Do C3, do índice 3 em diante, eu não preciso anular o C3 e o C4, mas os seus fatores são contrativos. Então, assintoticamente, mas ainda não infinito, então eu quero um M grande, mas eu ainda não fiz o limite. Eu quero só procurar termos líderes. Eu já posso dizer que assintoticamente, para um número grande de aplicações da minha renormalização T2, nós vamos ter a seguinte forma funcional. 1 sobre 2 AM, que está aqui. Esse cara aqui é 0,
porque não tem nada a ver com M, foi porque eu fiz o C1 ser 0. O C2 fica sempre constante, porque eu fiz o alfa C igual a 2, 2 elevado a 0 é 1, então esse cara não muda, mas para M suficientemente grande, todos os cumulantes de índice 3 em diante se anularam. E aqui eu vou passar a ter 2AM sobre 2K, porque eu fiz o alfa igual a 2. Pessoal, a função geradora de cumulantes de uma distribuição que só vai até o segundo cumulante, depois tem todos os outros nulos, é uma gaussiana. Então, vejam isso aqui. Se alguém quiser olhar aqui embaixo primeiro, antes da gente seguir, eu vou baixar mais um pouquinho. Ó, a função característica de uma gaussiana é assim, ó. E aí, μk menos sigma ao quadrado, k ao quadrado sobre 2. Se ela tem média mi e variância sigma ao quadrado. Nós fizemos a média ser 0, porque a média é o primeiro cumulante. Pessoal, para qualquer distribuição, o segundo cumulante é a variância. É uma coincidência. O segundo cumulante coincide com o segundo momento central. O terceiro cumulante não é o terceiro momento central, mas até a ordem 2 tem uma baita coincidência. Ou seja, nós estamos trabalhando com isso aqui, com mi 0 e com a variância sendo o C2. Então, olha só, tá vendo essa exponencial? Isso aqui é geradora de cumulantes de uma gaussiana. O fator 1 sobre m está aqui. Eu quero uma geradora de cumulantes, então isso é log da característica. A característica de uma gaussiana de média 0 é exponencial de menos a variância sobre 2. A variância coincide sempre com o segundo cumulante. O K pertinente de Fourier fica elevado ao quadrado. Olhem aqui embaixo. Só que para mim esse cara é 2AM sobre 2K. Quando eu elevar esse cara ao quadrado, eu terei 2 elevado a M. Quando eu tomar log do E, eu vou ter esse expoente dividido por 2AM. Esse 2AM vai cancelar com o 2AM que vem desse quadrado. Sobrará apenas menos C2 sobre 2K ao quadrado, a função geradora de cumulantes de uma gaussiana de média nula. Sensacional! Através de todo um procedimento de transformações de escala nos cumulantes. Tudo veio dessa relação aqui entre os cumulantes, e cada cumulante tem um multiplicador diferente, ou poderíamos dizer, pessoal, isso aqui seria o expoente crítico, né? Um lambda elevado a um AN, um expoente crítico pertinente ao enésimo cumulante. São coisas diferentes, têm efeitos diferentes, certo? Cada cumulante tem uma consequência, mas isso faz com que todos os cumulantes de ordem, ou índice 3 em diante, se anulem. Nós temos convergência para uma gaussiana. Fizemos tudo alfa igual a 2, tá? Distribuições de variância finita. Sensacional. Isso aqui é lindíssimo, mas evidencia o papel das transformações de escala. Ok? Muito bem, era isso que eu tinha para falar. Puramente sobre renormalização. Nós vamos dar um tempo em renormalização aqui agora, mas aí eu motivei com renormalização esses expoentes críticos, essas transformações de escala. Então, antes da gente abandonar a probabilidade e entrar na física estatística pura e simplesmente, eu quero falar um pouco dos comportamentos que são exibidos por essas leis de potência. Elas têm propriedades muito legais. Tá bom? Belíssimas. Tá? Pessoal, leis de potência são expressões que trazem um tipo de simetria, um tipo de invariância. É invariância por transformações de escala. Mas calma um pouquinho. Vamos ver um conceitozinho aqui antes das leis de potência. Eu imagino que vocês já tenham visto, eu mencionei isso quando a gente apresentou aquele monte de expoentes críticos lá atrás, que vocês já poderiam ter visto simetrias parecidas com aquela nossa
transformação de escala generalizada. Em termodinâmica, eu acredito que vocês tenham sido apresentados a ideia de funções homogêneas de grau K. São funções de n variáveis. Eu escrevi uma tremenda besteira aqui. Isso aqui é do Rn nos reais, tá, pessoal? Vamos precisar apagar esse outro n aqui depois, tá? Não é de n para n, não. É de Rn para R, dos reais. São funções de valores escalares. Errei. Aqui é só reais. Então, são funções de n, reais de n variáveis, homogêneas de grau K. Nós chamamos assim as funções que têm a seguinte propriedade. Vocês vão perceber que vai parecer que está um pouco trocado em relação ao que está lá, tá? Mas, ó, se você aplicasse o mesmo multiplicador em cada uma das suas variáveis, esse multiplicador, fator de escala, seria expresso como lambda elevado a k vezes a sua função. Quando vocês viram lá, vocês viram lambda aqui, elevado a 1. E vocês viram potências diferentes de lambda lá. Notem que se vocês chamarem esse lambda de lambda elevado a 1 sobre k, um novo lambda elevado a 1 sobre k, apareceria lambda aqui, e apareceria lambda elevado a 1 sobre k como multiplicador de cada uma dessas funções. Isso nos levaria a algo parecido com o que vocês viram lá em cima, que seria o escalar aqui vezes a função, só que vocês estariam vendo os mesmos multiplicadores em cada uma das variáveis. Por isso que aquela expressão lá, ela é mais geral, por isso que eu a chamei de transformação de escala generalizada, em comparação com essa ideia aqui de função homogênea, tá? Então o problema não é nem ter potência aqui e não ter lá. Porque como eu disse, lambda elevado a 1 sobre k, eu faço aparecer lambda ali do lado direito de vocês, certo? E faço aparecer lambda 1 sobre k em cada um dos argumentos do lado esquerdo de vocês. A diferença daquele generalizado é que não era o mesmo lambda 1 sobre k. Né? Para ficar bem claro, estou contrastando esta expressão com essa aqui. Tudo bem? Isso aqui é mais geral. Tem simetria aqui, mas é um caso mais geral do que o que a gente está chamando de funções homogêneas. Por que vocês devem ter visto isso aqui em termodinâmica? Tá? Repara, essas funções aqui são muito ricas, é um tipo de simetria em relação à escala em várias variáveis, mas lá em termodinâmica a gente estuda isso porque grandezas extensivas são homogêneas de grau 1, enquanto as intensivas têm grau 0. Lá em termodinâmica, normalmente nós expressamos a energia interna do sistema ou a entropia do sistema como uma função de variáveis extensivas. Então a gente imagina, né? Se o sistema como um todo fosse multiplicado por um fator, como que a tua função muda? Se forem as funções energia ou entropia, você vai ter lambda elevado a 1, a extensividade da energia ou da entropia. Por outro lado, as grandezas intensivas têm grau 0. Você poderia ter um sistema, você quer saber qual é a pressão nele, mas a pressão seria uma função da energia, do volume e do número de partículas. Mesmo que você escale a energia, o volume e o número de partículas, a pressão não muda, tá bom? Então, extensivas da termodinâmica são homogêneas de grau 1, intensivas têm grau 0. Notem, pessoal, que se a gente congelasse n-1 dessas variáveis, as tratássemos como parâmetros, e mantivéssemos dependência funcional em apenas uma variável, ainda assim nós estaríamos vendo um efeito interessante. Essa tal função de uma variável teria uma cara específica. A gente vai ver o que acontece aqui. Primeiro, um último comentário do caso n geral. Para n maior do que 1, as funções homogêneas não precisam ser polinômios ou potências. Observem esse exemplo aqui, ó, pessoal. Essa aqui é uma função homogênea de grau 2. Porque se eu fizer lambda x, lambda y, temos aqui termos agregados de grau 3, brotaria um lambda ao cubo, aqui, só que haveria um lambda no denominador, daria lambda ao quadrado, e aqui lambda cancelaria com lambda, então isso aqui não afetaria o grau.
Então, a gente tem como mostrar que isso aqui seria uma função homogênea de grau 2. E como eu acabei de mencionar, não precisa ser só polinômio ou potência. Eu poderia ter algo como um cosseno, quando eu tenho duas ou mais variáveis aqui. Mas mesmo assim tem uma simetria, tá? Tem uma simetria aqui. Só que se você tiver uma variável só, que foi aquela história que eu disse, que você congela n-1 variáveis e imagina uma só, a homogeneidade seria expressa assim, e aí não tem jeito, a gente vai ter que ter potência apenas. Só a forma de potência sobrevive. Vejamos, esse é um cálculo que também aparece nos cursos de termodinâmica, tá? Só que lá envolve a energia ou a entropia. Ora, eu estou imaginando que eu tenho uma função homogênea de grau K, uma função de uma única variável, função dos reais nos reais. Só que eu trato o meu parâmetro de escala lambda como um parâmetro contínuo. Então, na verdade, a gente pode imaginar que a gente tem uma função de duas variáveis. Nós podemos imaginar que temos dependência tanto em lambda quanto em x dos dois lados. Então, efetuando uma derivada parcial em relação a lambda, aparece uma derivada dessa função de uma única variável. Pela regra da cadeia, del lambda vem um x multiplicativo. Do outro lado, deriva em relação a lambda. Temos isso aqui. Esse f de x fica parado. Agora, a gente escolhe fazer lambda igual a 1. Então, x, f' de x é igual a k vezes a própria f de x, porque eu fiz lambda igual a 1. Isso é uma equação diferencial separável. Isso aqui é df dx. df sobre f igual a k dx sobre x integrado. Certo? Vai ter uma constante aditiva de integração, mas nós temos logaritmos. Quando nós exponenciarmos os dois lados depois da integração que nos leva a esses logaritmos, exponencial da soma é produto de exponenciais, teremos exponencial da constante de integração, vai ficar multiplicativa, blá, 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 verifiquem, vocês são plenamente capazes de fazer essa conta. Nós estamos vendo que funções que satisfaçam essa exigência aqui têm que ter essa cara, uma constante arbitrária positiva, vezes x elevado a k. Tá? Então, há uma infinidade de funções que satisfazem isso aqui. Só que a diferença entre elas é apenas a constante arbitrária positiva. A dependência em x tem que ser exatamente a potência x elevado a k, onde k dava o grau da homogeneidade dessa sua função. Tudo bem? Pessoal, nós chamamos uma função como essa aqui de lei de potência. Mais uma vez, essa lei de potência poderia ser obtida de funções homogêneas de n variáveis, bastava você congelar n menos uma delas. E, de uma forma incrível e interessante, essas leis de potência também surgiriam daquele caso complicadão e generalizado lá de trás. Deixa eu voltar para ele. Aqui. A mesma coisa, basta que você, das várias variáveis que você poderia ter, imagine que você tem apenas uma, por exemplo, essa 1 aqui, tá bom? Ora, nós saberíamos que mesmo que houvesse apenas um parâmetro relevante, esse formato de dependência, com esse lambda aqui, com esse cara aqui, em uma única variável, isso seria uma assinatura de uma lei de potência. Ou seja, se isso aqui foi típico para descrever para a gente sistemas próximos de uma transição de fase, mesmo nesse caso generalizado com vários expoentes, nós esperamos que haja grandezas que, vistas em isolamento das demais grandezas, vão se manifestar como leis de potência. Tá? Então, quando a gente tem apenas um grau de liberdade, nós esperamos um montão de leis de potência para estudar transições de fase, quando a gente está próximo de superfícies críticas. Importantíssimo. Tá bom. Mas, professor, você está falando de crítico, superfície crítica, mas o que é crítico aqui? O que tem de especial ali? Pessoal, o que teve de especial toda aquela construção de renormalização para a gente? Havia o conceito de distribuições estáveis. Havia o conceito de bacias de atração ou superfícies críticas.
que seriam subvariedades em que se a gente caísse, a gente convergiria para lá. Só que a gente viu que o conceito era útil quando a gente estava fora também. Eu mencionei que essas leis de potência elas vão servir quando você está fora também, desde que perto, tá bom? Então, vizinhanças de transições de fase tendem a ter grandezas que se comportam dessa forma. Só que lá tinha algo sensacional. A superfície crítica e a própria ideia de densidade estável veio de uma noção de autossimilaridade. Lembre-se que os nossos pontos fixos eram densidades que, sob renormalização, com qualquer tamanho de bloco, dava a mesma densidade. Em algum sentido, isso é uma autossimilaridade. Você não foge daquela densidade se você já tiver no ponto crítico, não na superfície crítica, né? Na superfície crítica você muda a densidade. Mas se você cai no ponto crítico, você não mudaria mais a densidade. Então vamos lá. Eu vou falar aqui para a gente fechar a aula de hoje. Eu sei que o nosso tempo já passou bastante aqui, mas vamos lá para a gente fechar. Grandezas que seguem leis de potência, elas são ditas invariantes por escala ou livres de escala, pois não há um tamanho característico do sistema. E também costuma-se dizer que múltiplas escalas estão presentes e regem o comportamento dessas grandezas que seguem leis de potência. Essas são frases-chave, mas para mim elas demandam explicação. Como assim livre de escala? Livre de escala é o quê? Pessoal, a gente vai ver que isso tem a ver, expressa perfeitamente a ideia de autossimilaridade. Você tem um sistema, aplique um zoom num subsistema, certo? Cortou variáveis, pega só um pouquinho, amplifica, você vê o todo novamente. Tem tudo a ver com fractais, tá bom? Transições de fases críticas e leis de potência tem tudo a ver com fractais. Vamos explicar isso melhor. Eu não sei se eu devia ter feito isso aqui, mas eu achei interessante, porque eu acho isso aqui muito bonito. Como uma motivação geométrica, vamos demonstrar o teorema de Pitágoras, algo de ensino fundamental. Só que a gente vai fazer isso por invariância de escala. Então, imaginemos que nós temos aqui um triângulo retângulo ABC. Letras maiúsculas representam os vértices, letras minúsculas representam os lados opostos. Meu ângulo reto está no vértice C. Só que a gente faz uma construção interessante aqui. A gente baixa essa altura de C, do vértice C, relativo ao lado Czinho, ou azão Bzão, tem um ponto H. É uma projeção ortogonal aqui de C. Então, a gente desenha aqui pontilhadamente essa projeção e claramente isso determina dois outros triângulos retângulos. Pessoal, nós passaremos a ter 3 retângulos aqui. O original e mais esses dois que compartilham este cateto. Tá? Esses triângulos são o triângulo original ABC e, por aqueles critérios da geometria euclidiana básica, né? Ângulo, lado, assim por diante, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo ACH. Vocês devem se lembrar de semelhança dos triângulos, que é uma ordem, como a gente coloca esses vértices aqui, né? ACH. E também os dois são semelhantes entre si e semelhantes ao triângulo CBH. Tá bom? Então, ó, vamos ver quem é o ângulo reto. C é o ângulo reto no maior triângulo. H é o ângulo reto do triângulo ACH. Tá certo? É esse reto aqui. E H é o ângulo reto do triângulo CBH. Faz todo sentido. CBH. O ângulo reto está no vértice H. Então o terceiro vértice aqui é sempre o reto. Tá bom? Nós vamos ter um ângulo aqui que é o mais agudo de todos. Ele é o A no triângulo ABC. Ele é o A no ACH, claro, porque tá aqui. Só que no triângulo CBH, esse ângulo mais agudo de todos é C. Vai ser só isso aqui. Bom, trivial. Desculpem estar perturbando vocês com isso. Eu vou usar o símbolo E para a área aqui, seguindo o livro de leis de potência do Manfred Schroeder.
que tem uma brincadeira interessante aqui. Dizem que Einstein demonstrou o teorema de Pitágoras dessa forma quando era criança, se não me engano, com 11 anos de idade. Certo? Vamos ver se é verdade. E sendo Einstein, vocês vão perceber o porquê da brincadeira. Ora, a área do triângulo CBH é uma grandeza, área é uma grandeza proporcional ao quadrado de comprimentos. Em geral, se eu tiver um comprimento que, digamos assim, diz qual foi a escala que eu escolhi ali, qual é o meu triângulo, vai ter algum tipo de fator da forma. Pessoal, os triângulos retângulos não são todos similares entre si. Esses três aqui compartilham os mesmos ângulos, não só o ângulo reto, certo? Então é isso que eu estou chamando de um fator da forma. A gente espera que a área de cada um desses triângulos vai ser determinada pelo quadrado de alguma grandeza linear. Eu vou escolher as hipotenusas. Eu quero pegar a hipotenusa do triângulo CBH. É claro que a hipotenusa do triângulo CBH é o lado A. Então, deve existir algum fator. Não é um fator de escala aqui, não, tá? Mas é um fator característico da forma desses três triângulos que a gente está considerando, tal que esse número adimensional vezes o quadrado de um comprimento típico dos nossos objetos geométricos, eu escolhi a hipotenusa, vai me dar a área. Eu não sei quem é esse M. Isso aqui não é uma fórmula explícita e limpa para a área do triângulo CBH. É um fator geométrico daquela forma. Mas é importante que eu tenha pego um objeto linear, digamos assim, bem definido. A hipotenusa. Quadrado do linear para contribuir para a área. Então eu vou dizer que E igual a MA quadrado para esse triângulo da esquerda. Ora, nós podemos imaginar que o triângulo ACH, ele é semelhante ao triângulo CBH, mas com outra hipotenusa. Para a gente pegar aquele triângulo da esquerda e colocar para a direita, claro que tem uma rotação, mas também tem um fator de dilatação. Qual é o fator de dilatação? É o fator de dilatação que converte a hipotenusa A na hipotenusa B. Quem é o fator de dilatação linear, né, um fator de escala, agora sim um fator de escala, que converte um elemento linear bem definido, hipotenusa A do menor triângulo, para o mesmo elemento linear bem definido, hipotenusa do triângulo maior, que é B. Quem é o número que multiplicado por A dá B? Ué, B sobre A. Então eu espero que a área do triângulo da direita, ACH, seja dado por esse novo comprimento, que é o B quadrado, só que notem que ele é o comprimento da hipotenusa que eu tinha por um fator de escala, B sobre A. Eu poderia chamar esse B sobre A de lambda. Agora, é fundamental perceber que o mesmo fator de forma geométrica M aparece aqui, porque esse triângulo ACH é semelhante a CBH. Então, tem que ser o mesmo M. Então, M vezes aquele mesmo comprimento característico devidamente escalado elevado ao quadrado. Ora, uma conta trivial e desnecessária, vocês podem dizer, mas a gente percebe aqui que nós temos como obter a área original do triângulo antes da escala, sendo multiplicada pelo quadrado do fator de escala lambda. Eu lembro quando eu aprendi isso em geometria fundamental, eu fiquei deslumbrado. Eu achava um negócio mágico. Nenhum professor explicava isso direito. Mas você faz uma transformação de similaridade dos seus triângulos, um fator linear multiplicado por lambda, a área vai ser lambda ao quadrado. Hoje em dia é trivial pra gente, né? Se fossem volumes sólidos volumétricos, né, sólidos geométricos com fator de escala, seria lambda ao cubo. Ótimo, tá bom. Então, mas nós vimos aqui, o importante aqui era também perceber que nós tínhamos o mesmo B. Então, para eu encerrar essa brincadeirinha, é claro que a área do triângulo maior, será o mesmo fator C vezes o quadrado da hipotenusa. Notem que eu sempre pego hipotenusa como elemento linear característico de todos esses triângulos semelhantes. Por aditividade das áreas, eu não sei quem é o M e não preciso saber, eu não quero saber quem ele é. Mas eu sei que MA quadrado mais MB quadrado igual a
MC quadrado, porque E igual a MC quadrado é a área do maior triângulo descoberto por Einstein, certo? Cancelamos o M, não precisei me preocupar com fatores lambda. Notem que eu tinha um fator lambda para ir do menor triângulo para o triângulo médio. Teria um outro lambda para ir para o maior triângulo, mas não é importante nesse momento. O fato é que A quadrado mais B quadrado igual a C quadrado, por uma hipótese de similaridade de dizer que a gente teria esse mesmo M. Pessoal, toda e qualquer grandeza linear bem definida nesses três triângulos segue os mesmos fatores de escala. Então, por exemplo, a gente não precisava ter pego a hipotenusa. Catetos correspondentes de um triângulo para outro, em que a hipotenusa foi multiplicada por um fator lambda, aquele mesmo elemento linear vai ser multiplicado por lambda. Qualquer coisa. Toda a propriedade geométrica linear vai ser multiplicada por lambda. Isso que é essencial, tá? Então, é isso que eu destaco aqui. Todas as grandezas lineares nos triângulos sentem, entre aspas, o mesmo fator de escala. O que isso tem a ver com leis de potência? Bom, pessoal, numa lei de potência, todos os pontos do domínio escalam da mesma forma. Não interessa onde você está no domínio, independentemente de x. Por isso que a gente vai chamar essas distribuições de livres de escala. Vejamos, para a gente poder encerrar. F de x é uma constante positiva vezes x elevado a k. Isso é uma lei de potência genérica de expoente k. Se eu faço f de lambda x, na verdade era a definição lá da minha homogeneidade. Tá bom, estou partindo aqui da lei de potência e não da definição de função homogênea. Tá bom, lambda x aqui, a constante está aqui, c vezes lambda elevado a k vezes x é k. Então, uma imagem de um ponto que sofreu escala, f de lambda x, dividida pela imagem original, faz a divisão, esse número por esse, a constante some, o x elevado a k some, e fica só o seu fator de escala, constante bem determinado que você escolheu, elevado a um expoente constante bem determinado que caracteriza a lei de potência. Isso aqui não depende de x. Isso aqui não depende de x. Só leis de potência são funções reais de uma variável real com essa propriedade. Vamos ilustrar isso. Ó, aqui eu fiz um k valendo menos d só para eu ter uma função decrescente, como ocorre para a enorme maioria das leis de potência que a gente encontra, tá bom? Então eu só troquei o k por um menos d e esbocei o gráfico de uma função como essa aqui. Ela vai ser uma função decrescente. Eu marquei aqui dois pontos no domínio, x1, x2, tá bom? Dois pontos no domínio. E eu imagino que eu teria aplicado um zoom nessa regiãozinha que envolve o x1 e x2 e dilatei. Ou, de uma forma que a gente pode ver tudo junto, eu posso dizer que agora eu pego lambda x1 e lambda x2. Notem que esse cara aqui, ó, foi esticado, esse cara foi esticado, o espaçamento entre eles é esticado, porque é uma grandeza linear, certo? O delta x1, x2, ele vira lambda delta x1, x2, certo? É um lambda multiplicativo aqui. E tem as imagens. Eu não escrevi aqui f de x1, f de x2, porque ia só poluir o desenho. Eu achei que bastava eu colocar isso aqui. Olha só, o que a gente acabou de ver aqui, de dizer que essa imagem do ponto escalado em relação à imagem do ponto original não depende de x, está provado, eu provei aquilo ali. Então, o que eu quero dizer, se não depende de x, isso quer dizer que a imagem f de lambda x1, que é essa altura aqui, dividido pelo f de x1, que é essa altura original, dá um número. E o f de lambda de x2, essa altura, dividido pelo f de x2, que é essa altura aqui, esses caras são iguais, porque isso não depende de x1 ou de x2. Tudo bem? E, pessoal, isso é tipo uma semelhança, de tipo similaridade dos triângulos, de proporções de elementos pertinentes, tá certo? Altura de um por altura do outro, dividido por base, né? Essa divisão de alturas é igual à divisão das bases na mesma ordem.
É isso que está aparecendo aqui. Você não quebra, você mantém a similaridade da sua figura. Ou, se você passar esse cara aqui trocando de posição com esse, você também pode dizer o seguinte: o coeficiente entre as imagens dos pontos escalados é igual ao quociente das imagens dos pontos originais, na mesma ordem. Ou seja, a gente poderia dizer que isso dividido por isso é igual a isso, esse segmento vertical que estaria aqui, dividido por esse. Pessoal, eu não percebo em que x que eu tô quando eu comparo proporções. No caso do triângulo, é como eu disse, a altura do novo triângulo pela altura do triângulo antigo. Uma base do triângulo novo pela base do antigo. É tudo igual. Qualquer grandeza linear envolvida vai respeitar essas proporções no triângulo. Aqui eu estou querendo dizer que quaisquer que sejam os pontos x1 e x2 do domínio, nós vamos ter isso aqui. Isso quer dizer que a tua função realmente sofre escala sem deformações. Se houvesse dependência em x, o análogo geométrico disso é que eu mudaria a forma do triângulo. A hipotenusa mudaria com um fator e os catetos mudariam com outro. Então perdeu completamente a ideia de similaridade. Nós estamos generalizando aquela semelhança de triângulos para um tipo de semelhanças de funções por transformações de escala. Só que só existe uma função no mundo que tem essa propriedade. Porque exigir isso aqui é dizer que a sua função seja homogênea de grau K. E nós vimos que isso implicou a lei de potência. Essas coisas são equivalentes. Homogênea de grau K de uma variável é equivalente a ser uma lei de potência. Certo? Então, olha só a riqueza que a gente tem para uma homogênea de grau 1. Imagina para uma homogênea de grau K, de uma variável. A gente pode ter um análogo n-dimensional disso para homogêneas de n variáveis. E vai ter algum tipo de similaridade ainda, embora com diferentes fatores, na função de escala generalizada, que surgiu da nossa renormalização. Lá, diferentes direções, diferentes parâmetros relevantes, podem ter diferentes graus. Mas se você congela quase todas as variáveis e só deixa uma, você sempre vai ter uma lei de potência. Então aqui nós temos uma infindável autossimilaridade, e não é à toa que isso aqui tem tudo a ver com a ideia de fractais. Só para a gente fechar essa nossa longa aula, contraste isso com grandezas que tenham um comportamento exponencial. Por exemplo, você tem um decaimento exponencial com um comprimento característico xi. Isso aqui seria uma distância que, se você percorrer, você vai cair para 1 sobre e do seu valor original, certo? Isso aqui seria um x0, um comprimento, ou um tempo característico, como na descarga de um capacitor. Faça a proporção f de lambda x sobre x, quando você escala, divida as exponenciais. Não tem como você sumir com x. Você vai ver que as diferentes partes da sua função, as proporções não são as mesmas. Então você sente nessas proporções onde você está. Pontos muito avançados num domínio de uma exponencial, você faz a escala, a razão das imagens é uma. Se você estava com pontos, com um ponto na verdade, ou 2 pontos mais perto da origem no seu domínio, você faz a mesma escala, a razão dentre eles é outra. Então você sente o tamanho, você sente em qual x você estava. Então você vê a emergência de comprimentos característicos, ou se fosse tempo, de tempos característicos do seu sistema. As transições de fases são caracterizadas por você poder dar um zoom e você ver o sistema como um todo perfeitamente similar. Faz o zoom de novo e vai infinitamente, nunca para. Tá? Era essa a ideia fundamental por trás das leis de potência. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Peço apenas que vocês aguardem o fim da gravação. Só um segundo.